Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva o Arcanjo São Miguel, o campeão invicto. Boa noite, irmão e irmã. Neste vídeo, estamos, para quem não sabe, fazendo uma saga de vídeos, contando, fazendo as explicações, sobre cada coro de anjos, que são 9. Estamos no coro das potestades. Os anjos Deus dividiu em coros, e em hierarquias. A cada hierarquia tem 3 anjos, tem 3 coros de anjos. Na primeira hierarquia, serafins, querubins, tronos. Na segunda, dominações, potestades e virtudes. Terceira, principados, arcanjos e anjos da guarda. Estamos no coro das potestades, na segunda hierarquia de anjos. As potestades, gente, estão na Bíblia, entende? Eles estão na carta aos Efésios, de São Paulo, no capítulo 6, no versículo 10 seguintes. Vamos ler aqui. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, veja só esta palavra de São Paulo. Porque ele fala dos principados e potestades, falando como se eles fossem demônios. E sim, são demônios, Mas calma, eu vou explicar. Existem, esses 9 coros de anjos que eu disse, Antes dos anjos se rebelarem, todos estavam na presença de Deus, entende? Todos admiravam a Deus, certo? Então, depois que os anjos se rebelam e vão para o inferno, eles se tornam demônios, E quantos anjos de várias hierarquias caíram? Quantos serafins caíram? Quantos querubins, quantos tronos, quantas dominações, quantas potestades, principados, talvez até arcanjos caíram, E quantos anjos, que hoje são os anjos da guarda, Quantos caíram? Absurdamente, de forma absurda, os anjos caíram. Vai dizer o livro do Apocalipse que o dragão varre uma terça parte das estrelas do céu, E existem interpretações que dizem que este demônio, que este dragão, no caso seria Lúcifer, que atrai os anjos perto dele para que eles pudessem se rebelar também. Ou seja, Lúcifer varre uma terça parte dos anjos do céu, Então imagina como que Lúcifer fez. Então as potestades, sim, da mesma forma que existem serafins, querubins, tronos e por aí vai, malvados que estão no inferno, existem também as potestades. E claro, não somente potestades ruins, que são os demônios, mas as potestades boas, que são os anjos, entende? Que estão na presença de Deus, Então veja, Paulo ele fala que também as potestades estão espalhadas pelos ares, entende? As potestades estão ao nosso redor, estão nos oprimindo, estão querendo fazer que a gente caia no pecado, para que a gente esteja junto dos demônios do inferno, para que a gente perca a graça de Deus. A missão dos principados e potestades que caíram no inferno é esta: nos afastar de Deus. Se eles pudessem, eles arrancavam os nossos ossos, eles arrancavam a nossa cabeça, bebia do nosso sangue, de tanta raiva que ele tem de nós. Por quê? Porque somos filhos amados de Deus. Agora que as potestades boas entram, da mesma forma que os principados e potestades malignas estão espalhados pelos ares, existem também potestades boas da parte de Deus que estão guerreando também contra essas potestades malignas. Então existe o mundo,
existe o sol, existe o tempo nosso, existe tudo que nós conhecemos, existe a natureza, existe as nuvens. A gente está aqui ainda por conta das potestades. As potestades nos protegem dos espíritos malignos. Veja só como Deus ele dá autoridade para os seus servos anjos. Deus ele dá autoridade também para as potestades para nos proteger dos espíritos rebeldes que estão espalhados pelos ares. Vocês entenderam? As potestades malignas são combatidas também pelas potestades boas. Olha só como é. Então, veja só, veja o que diz o devocionário de São Miguel Arcanjo. As potestades é o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou da maneira como devem ser feitas as coisas. Veja só, também o coro das potestades tem essa missão, de transmitir aquilo que deve ser feito. Para quem? Para os anjos. O coro das potestades transmite também aos outros anjos aquilo que eles devem fazer. E eles também transmitem como devem fazer e da maneira que devem fazer. Então o coro das potestades também, olha só que lindo, gente, que a gente consegue ver, eles transmitem aquilo que deve ser feito aos outros anjos, pelos outros anjos, né? E a forma que devem fazer e da maneira que devem fazer. E o devocionário continua. Também eles são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador, ou seja, eles contemplam de forma profunda Deus no céu, né? E da mesma forma que o coro das potestades que caíram, né, da parte que se rebelaram contra Deus, estão querendo que a gente não contemple a Deus de maneira profunda, muitas das vezes fazendo eu e você termos orações distraídas e termos uma má oração, fazermos uma má oração, ou até mesmo largar a oração, largar Deus. O coro das potestades malignas quer isso para nós, assim como os outros demônios que também caíram, os principados que estão no inferno também, que se rebelaram, né? Arcanjos, os anjos que hoje são os anjos da guarda, as dominações, querubins, serafins, tronos e por aí vai. Eles querem que a gente se perca, inclusive as potestades que estão espalhadas nos ares para fazer que a gente vá para lá no inferno. Assim, o coro das potestades nos ajuda a gente contemplar a glória de Deus. Aqui mesmo, entende? Aqui mesmo na terra. Eles nos ajudam aqui na terra a alcançar também um grau de espiritualidade tremendo, profundo. Eles nos ajudam a se aproximar de Deus. Eles nos ajudam a sermos mais íntimos de Deus. Então, quando a gente ter uma tentação, quando a gente for atacado pelos espíritos malignos, quando a gente for atacado pelas potestades malignas por opressão, por pensamentos pecaminosos, por alguma situação de pecado que eles estão tentando fazer a gente cair, a gente peça a intercessão do coro das potestades que estão no céu, para que eles venham em nosso socorro e nos ajude naquele momento de tentação, de opressão, das potestades malignas ou dos outros anjos que caíram no inferno também. Então, gente, veja que tremendo que é. Então, portanto, tomemos posse do coro das potestades também, entende, na nossa vida. Amém? Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.